Conhecer a história de Gravatá foi algo muito gratificante em minha vida. Senti muita emoção, conheci coisas belíssimas que eu não sabia que tinha acontecido e que me fizeram valorizar ainda mais. E uma das histórias assim que houve em nossa cidade que mais me empolgou foi justamente a vinda de Joaquim Didier para aqui. Então, Joaquim Didier, eu posso dizer que ele criou uma cidade. Ele encontrou o quê em Gravatá? Ele encontrou uma vila pobre. Ele chegou aqui no ano de 1890 e encontrou essa vila pobre, onde só havia mais casebres, choupanas, a igrejinha da fazenda, a capelinha da fazenda, e faltava tudo, uma pobreza total. Esse homem endinheirado, muito endinheirado, mas especialmente de coração generoso, que era a sua característica principal, amou a nossa cidade, não sei como, e aqui ele resolveu fazer a sua história, que foi muito belíssima. Joaquim Didier tomou a primeira providência, que foi construir uma casa para ele morar com a família. Então nós temos a casa paroquial, que foi a sua primeira residência. Ao mesmo tempo que ele criava uma fábrica para ajudar a população tão pobre e sofrida da cidade. Então ele criou a fábrica de couro São José, ali nas proximidades do Arão Lins, onde hoje está a escola Arão Lins de Andrade. Só para ter uma ideia, essa fábrica exportava couro para a Europa e realmente ajudou demais a população gravataense, porque as pessoas passaram a ter o dinheiro na mão, que era coisa rara. A maioria das pessoas vivia da agricultura, só comia o que plantava. E começou a chegar a parte assim de fabricação de coisas que rendia dinheiro para a cidade. Então aquela rua que vai chegando perto do Arão Lins, que se chama Rua Barão do Rio Branco, era chamada Rua da Fábrica. E a fábrica foi um sucesso fora de série. Só um galpão dela, além dos muitos que haviam, eu contei 26 janelas. Então ela era enorme, ela tinha salões, ela tinha assim muito lugar para assim guardar, para armazenar o costume. Olha, falar da fábrica é um negócio fora de série. Primeiro, a cidade quase não tinha relógio, quase ninguém tinha. Então a fábrica ela tinha o horário para a chegada, a saída, e muitos gravataenses da época se baseavam nisso. Já sabia qual era a hora devido aos horários que o relógio da fábrica tocava. Então, ela também coordenava o tempo na cidade. E essa pessoa maravilhosa passou a ser muito benquista, pensava em todos os sentidos ele sobre o progresso da cidade. Além da fábrica, ele foi criando, assim, trazendo melhor serviço de água, de esgoto. E tanto é que a população ficou assim impressionado com a bondade dessa nobre criatura. Então resolveram elegê-lo prefeito. E em 1906 houve uma eleição em que ele passou a ser o prefeito da cidade. Em 1907 ele assume, e como ele tinha esse jeito tão fidalgo e muito dinheiro também, e que era altruísta ao mesmo tempo, ele quis embelezar a nossa cidade. Foi daí que ele partiu para fazer um palácio para ele governar uma cidadezinha que acabava de ter sua emancipação. Então, em 1908, com nem um ano, já estava construída a prefeitura. A prefeitura foi considerada uma das prefeituras mais lindas do estado de Pernambuco, um verdadeiro palácio. E ele constrói essa prefeitura no meio de matagais, muito mato, e ao mesmo tempo perto do nosso primeiro, vamos dizer assim, local de vida boêmia. E este local foi justamente onde é hoje a Praça Rodolfo de Moraes. Era chamado de Rua da Alegria. E nesta rua, as moças de vida mais fácil viviam intensamente assim essa vida que algumas pessoas procuraram devido ao progresso da vinda da estação
ferroviária, quer dizer, dos trens a Gravatá, e a passagem das cidades do interior, que também se dava pelo Jucá, pela volta do rio, saía pela estrada da Serra das Russas, que não havia ainda, era só caminho. E ali havia essa boemia, né, que ficou durante muito tempo. Mas Joaquim Didier preocupou-se em melhorar também o espaço que ele estava usando. Tirou o matagal da frente da prefeitura e fez o seguinte, fez a ponte para ir para o outro lado da avenida, que hoje tem o nome dele, que no começo era Avenida São José. Sua esposa morre, ele casa com uma garota gravataense e constrói um palácio também para ela. Eu achei muito linda a história do palácio, que hoje é Escola Salesianas, porque eu até fiz uma comparação com o Taj Mahal na Índia. Ousei demais, ousei. Porém, foi o seguinte, eu quis mostrar um paradoxo que houve. O príncipe indiano fez o Taj Mahal como o mausoléu para a sua amada. E Joaquim Didier fez o palácio Solar Didier para levar uma amada para uma vida nova. Quer dizer, um abrigando a vida e outro abrigando a morte. E Joaquim Didier foi morar nesse palácio. Foram muitas suas benfeitorias. Conta-se que quando a prefeitura estava sendo feita, havia uma multidão, muita gente acompanhando os primeiros tijolos, todo mundo impressionado, de braços dados, queixos caídos, olhos bem curiosos, porque era uma novidade, um palácio daquele na cidade, era a coisa mais linda. Então não parou por aí, ele ainda concedia os salões da prefeitura para os primeiros casais que estavam formando assim a nossa sociedade dançarem, os senhores e suas esposas da época. A prefeitura foi uma festa dentro da cidade de Gravatá. Depois ele construiu o Salão 3S, né, tudo ele era voltado à educação, que queria que ali houvesse, assim, fosse usado para a educação, para estudo. Depois ele fez a cadeia pública, pensou também nos pobres abandonados pela vida, que cometiam alguns deslizes. E ele mandou fazer aquele prédio. E algumas pessoas foram chegando até que começaram a construir casas parecidas com a arquitetura que ele criou na prefeitura. Por isso que nós tivemos muitos casarões bastante parecidos com os casarões, o estilo da prefeitura, que é um estilo de arquitetura eclética, misturado com aquelas janelas como é a salesiana, e vários casarões, que alguns deles já não existem mais. Também essa igreja nossa atual, ele deixou um dinheiro para a construção da mesma antes de ir embora e pediu que não fizesse outra igreja, tirando a que está, ou seja, que a outra igreja fosse feita sem derrubar a atual. Mas o pessoal não tinha assim a mentalidade que deveria ter na época, que embora que ainda hoje existem também pessoas assim, né, que destroem um pouco o nosso patrimônio e perdemos muita coisa, inclusive essa igreja. Como também o mercado público, porque a feira era feita em toras assim, de árvores, cortavam as árvores e servia como balcão na frente da capela da fazenda. Então ele pensou, eu tenho que botar a feira no local que as pessoas tenham mais conforto. Aí foi quando ele bolou aquele mercado municipal que ele foi prefeito 2 vezes e não teve assim o gosto de inaugurar, ficou nas mãos do seu vice-prefeito da época, do vice-prefeito. Mas Joaquim Didier pensou também nos pobres, nos doentes, fazendo hospital. Foi algo assim fascinante o trabalho dele dentro de Gravatá. Ele construiu uma cidade e uma de suas filhas casa com Rodolfo de Moraes, que depois assume o papel de prefeito. E o que ele faz? Ele retira as meninas de vida fácil ali da Rua da Alegria, constrói uma escola e faz uma migração dessas criaturas para a rua que foi chamada Rua do Sapo, e o povo apelidou de Rua do Sapo, que hoje é a Rua Nova Descoberta. Então, ele coloca uma escola com o nome Paz e Trabalho. Ele pensou assim, eu tenho que botar moral neste local para que a minha cidade fique mais, assim,
confiável das pessoas terem sua família, suas residências, e ela se torne mais bonita. Aí foi quando surgiram as primeiras casas ao lado da prefeitura, quase todas no mesmo modelo, e foi surgindo e levou o nome de Rua Cleto Campelo depois. E assim o progresso foi sendo feito, sem esquecer que o Joaquim Didier construiu 3 pontes em Gravatá. A da Rua da Fábrica, além do açude, construiu a ponte do comércio, que tem hoje, de uma maneira mais simples, como também a ponte Joaquim Didier, que derrubaram, mas que, se você passar por lá hoje, você vai ver a estrutura dessa antiga ponte. Joaquim Didier facilitava a passagem dele para o solar Didier. Depois ele cedeu o solar para que servisse de educandário. Foi quando as irmãs Doroteias, que eram assim professoras das moças gravataenses e moravam e ensinavam na Rua 7 de Setembro, elas passaram para o solar de Joaquim Didier, que foi muito bem cedido. E ali passou a funcionar a escola das irmãs Doroteias. Então as marcas de Joaquim Didier estão por todos os lugares. Tirou dinheiro do bolso muitas vezes, muitas e muitas vezes. A prefeitura, com a carência enorme, sem ter assim um fundo de participação como tem hoje, ele completava para realizar aquela obra que ele achava importante. Então ele foi um construtor de uma cidade, Joaquim Didier.